É hoje. Daqui a pouquinho, o Vasco da Gama joga contra a equipe do Corinthians em São Januário. Meu amigo vascaíno, jogo que promete. O Vasco aí com desfalque de última hora, que é o PH. E vamos falar aqui também sobre o mercado da bola. Por quê? Tem jogadores embarcando aqui no Rio de Janeiro para reforçar o Vasco da Gama. Meia. E a prioridade total no momento é a situação envolvendo zagueiro. E vai ter dupla de zaga aí sendo apresentada nos últimos dias aí de janela. Janela essa que fecha no dia 2. O Vasco também em negociações com volante, com um atacante. Até aqui já foram 5 nomes aí apresentados para reforçar o elenco Cruz Maltino. Perfeito? Bom, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixa o seu like, venha fazer parte da nossa família. Você que não gosta do nosso conteúdo também, deixa o dislike e bora aí para o vídeo. Pessoal, hoje o Vasco tem um jogo muito importante contra a equipe do Corinthians. É um jogo aí de 6 pontos. O Vasco vencendo vai trocar de posição com o Corinthians. E a situação é a seguinte: a gente já teve um desfalque aí confirmado, que é o PH. Essa situação do PH é uma situação que está muito estranha, viu? Não estou aqui julgando, mas é estranho. O PH ele tem propostas aí para deixar o Vasco da Gama, tem já uma proposta formalizada lá do Galatasaray. Enfim, pode ser que seja só coincidência. Mas o PH não joga, o Puma entrando no lugar do PH. Lá no meio-campo, a gente também vai ter uma novidade, porque sai o nosso Thiago Mendes para entrar o Jair. O Thiago Mendes ainda fora de forma física. E ontem, basicamente, todos os canais aí cravaram que o Vegete começa jogando, tá? Hoje até teve aí situação que o Vegete ficaria no banco, né? Me pegou muito de surpresa porque o DVD treinou durante toda a semana como titular ali do Gigante da Colina. Perfeito? Mas o seguinte, independentemente de quem vá a campo, a gente estima sorte aí para o Gigante da Colina. Vamos falar aqui sobre a situação de reforço. Laureano, o que, que a gente tem acertado? Vamos lá. Primeira coisa, muita gente dizia que não vinha ninguém. E a gente já tem 5 caras novas aí nesse plantel do Vasco. O Thiago Mendes chegou aí para reforçar a volância. O Barros também chegou aí, retornando de empréstimo para reforçar aí o setor também de volante. O Carlos Andrés Gomes, que vai para o jogo hoje, estará à disposição do nosso Fernando Diniz, né? O Robert Renan, zagueiro recém-contratado que desembarcou aqui no Rio de Janeiro, perfeito, e o Matheus França, que está chegando amanhã aqui no Rio. O Vasco, que já está fazendo uma força-tarefa muito grande para que o Matheus França tenha condições de reforçar a equipe já para o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil. Agora a gente vai passar algumas situações que estão sendo ditas aí. Primeira situação, essa situação do Nino. Chega, né? O Nino não vem. Quem deu a informação errada não tem que ficar com justificativazinha, tá? Assume que errou. O Nino
não vem. E não foi falta de esforço do Vasco, não, tá? Não vem porque o Zenit não quis liberar o atleta, certo? O Zenit não quis liberar o jogador, então é a mesma situação de outras situações aí de mercado que já aconteceu. Mas o Vasco não está parado no mercado, o Admar negocia aí com outros zagueiros, tá? O Admar está na Turquia, tem negócio para poder sair vindo lá da Turquia, sim. Essa situação do PH, como eu disse no começo do vídeo, tá estranho, porque ele tem uma proposta do Galatasaray. O Galatasaray mandou uma nova proposta, a primeira foi recusada em 3 milhões de euros, agora tem uma nova proposta aí, e a gente sabe que o Admar assistiu um jogo, tá? Ele já estava negociando com um atleta do Besiktas, que é o volante camaronês, o Onaná, que tem uma grande possibilidade, sim, de vestir a camisa do Vasco. O Vasco ainda tenta trazer mais um volante, perfeito. Ele assistiu o jogo do Besiktas, surgiu o interesse aí do Gabriel Paulista, tá? Essa negociação com o Gabriel Paulista, o Vasco procurou diretamente o Besiktas, tá? O Vasco fazendo a negociação direto com o Besiktas e não com o empresário do jogador. A gente também teve a situação do Léo Duarte, lá do Istambul, também da Turquia. Situação do Léo Duarte aí, o Istambul fazendo jogo duro para liberar o jogador, mas o Vasco da Gama também, com essas vendas que foram feitas aí do Luiz Gustavo e do João Vitor, com bala na agulha, para poder investir um pouco mais na chegada aí do Léo Duarte, que era jogador aí do Flamengo. A gente também fala aqui da situação do Lucas Claro, outro lá da Turquia, e ontem teve uma proposta aí que foi recusada, que foi do Vitor Tormena. Não adianta o Vasco ir no mercado russo agora, porque a temporada russa acabou de começar. Então ninguém vai perder jogador aí titular. Perfeito? Então a gente fica na expectativa, porque qualquer um desses zagueiros aí que chegar é de prateleira alta, assim como a situação aí do atleta Iconê. Posso afirmar aqui categoricamente que as negociações continuam em aberto aí com o francês, e o seguinte, o Vasco tentando reduzir o salário para poder trazê-lo. Perfeito? Essas foram as informações aí desse domingão que antecede o jogo aí do Vasco da Gama. Segunda-feira a gente vai ter muitas novidades com relação ao mercado da bola. Perfeito? A nossa programação, logo depois que acabar o jogo do Vasco com o Corinthians, a gente vai fazer a live e mais tarde a gente vai fazer um resumo das notícias do Vasco da Gama na nossa live de 9h30, tá bom? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!